Em nota oficial, o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, surpreendeu ao criticar a ordem de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal à casa e ao gabinete do líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi. Ouça a íntegra da nota assinada por Valdemar da Costa Neto. Registro a minha indignação, a minha repulsa, a determinação judicial de se fazer a busca e apreensão na casa e no gabinete do líder da oposição do PL na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, eleito pelo povo fluminense para legitimamente representá-lo com a confiança de mais de 114 mil eleitores. As atitudes e ações do parlamentar do PL são protegidas pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, garantido pela Constituição, que todos nós juramos defender e respeitar. Mas não é isso que estamos assistindo nos últimos meses. Parcela do Judiciário continua adotando medidas que causam espanto e temor no meio político e judicial em geral, com base em investigações intermináveis e flagrantemente inconstitucionais. Pode uma vítima ser autor das investigações que ele mesmo julga e condena a 17 anos de prisão? Se a busca e a apreensão nos imóveis do líder Jordi tem como base o que ocorreu no dia 8 de janeiro, que o PL repudiou, por que somente os apoiadores do governo anterior são investigados? Por que um general sequer foi alvo de investigação, mesmo dando guarida aos invasores do Palácio do Planalto? Essa escalada de violência do judiciário contra parlamentares da oposição e gente do povo precisa ser contida pelo bem da democracia brasileira. Não dá para uma democracia existir de verdade quando o próprio Poder Judiciário não respeita a Constituição e fere a autonomia dos demais poderes da República. O Congresso Nacional é soberano e seus integrantes não podem ser intimidados, como no caso do líder Jordi. Ele tem direito à opinião própria, a defender suas ideias e a manter os diálogos que considerar convenientes. É estranha e péssima para a democracia brasileira a omissão do Congresso Nacional nesse e em outros casos recentes. Representantes legitimamente eleitos pelo povo por suas ideias e propostas políticas estão sendo coagidos, intimidados e invadidos em sua privacidade. A arbitrariedade não pode ser maior que a Constituição Federal e o respeito à democracia. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros de cortes superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores, como a Folha Política, têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, supostas matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 30 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Problema, por exemplo, de opiniões. Prender deputados por opiniões. Prender cidadãos por opiniões. Isso é crime político que não pode gerar. O que diz o artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição? O 4 diz que é livre a manifestação de pensamento. Se alguém abusou, inciso 5º, cabe 2 ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só pode ser dada depois. Nunca prisão provisória. Onde está, por exemplo, que em fake news? Qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo é um novo Código Penal. Então nós estamos tendo, como melhor que seja a qualidade deles, que eu admiro, e reitero sempre que admiro o ministro do Supremo, não é o que foi escrito na Constituição. E é contra isso que eu tenho me batido, não para desconstituir poder, não para criticar que eles não estavam à altura do Supremo, nunca disse isso, ao contrário. Acho que estão à altura do Supremo. Mas tem que voltar a ser o que era o Supremo até 2003, quando era a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição e não legisladores complementares.